Olha só, eu queria começar com um texto totalmente atípico, porque isso chamou muito a minha atenção. A Vera Magalhães é uma das jornalistas mais antipetistas que eu acompanho, né? E ela fez um texto, gente, muito interessante sobre o caso Marielle, né? Vamos ver aqui pra gente entender direitinho. Tá lá no jornal O Globo. Vamos ler e entender aqui o que a Verinha Magalhães acabou falando. Deixa eu botar aqui na tela para vocês verem junto comigo. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Resolução do caso Marielle marca um acerto do governo Lula. Olha só. Vera Magalhães finalmente admitindo que o governo Lula acerta, né? E acertou mesmo. Marca acerto do governo Lula. Vamos ler juntos. No dia da posse de Lula, Flávio Dino foi apresentado pela colega Aniele Franco à dona Marinete da Silva, mãe da ministra da Igualdade Racial e de Marielle Franco. Ela o abraçou longamente e ele, que perdeu um filho em 2012, se emocionou. No dia seguinte, no dia 2 de janeiro de 2023, Dino incluiu entre as prioridades do Ministério da Justiça, sob o seu comando, a resolução do assassinato da vereadora e de seu motorista Anderson Gomes. Dali em diante, adotou uma estratégia de federalizar parte das investigações, mas sem retirá-las do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. A Polícia Federal designou, então, uma equipe dedicada exclusivamente ao caso, sob o comando do delegado Leandro Almada da Costa. A decisão se mostra acertada diante da confirmação de algo que a demora no avanço das investigações já apontava: o envolvimento da Polícia do Rio no caso, agora consubstanciado na prisão do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Fala, Ivanice Zafalan, bom dia, meu povo, abraços de João Pessoa. Digam de onde vocês estão no chat, gente. Havia uma ação deliberada para fazer o crime ficar sem solução de 2018 a 2022 e ela foi quebrada. As prisões de Barbosa e dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão atingem de uma vez só o tripé que sustenta o Estado Paralelo no Rio de Janeiro: crime organizado em suas diferentes vertentes, polícia e política. A prisão dos dois expoentes da política fluminense, apontados como mandantes da execução da vereadora, abre uma avenida para que se revele o funcionamento dessa engrenagem, e só foi possível graças à delação de Rony Lessa, para o qual também atuaram em conjunto a PF, o Ministério Público do Rio e, mais recentemente, o procurador federal designado Paulo Gonet. A hesitação do ministro do STJ, Raul Araújo, diante da delação foi rapidamente contornada quando o caso subiu para o Supremo Tribunal Federal, algo óbvio que deveria ter sido automático diante da citação do deputado federal Chiquinho Brazão. As conexões dos irmãos Brazão ajudam a entender por que o crime está tão profundamente enraizado na política do Rio de Janeiro e a importância imensa deste domingo para, ao menos, tentar desentranhar essas raízes. De anteontem esse texto, tá, gente? Bom dia, Marli Carrara, bem informados aí de FD, Folha Democrata, Notícias da Manhã, Salvador, Bahia, nossa querida Marli, diretamente da Bahia. Basta dizer que Chiquinho era até poucos dias secretário de Eduardo Paes e o prefeito tem sido uma voz eloquente na necessidade de um pacto para romper o ciclo de contaminação das instituições do Rio de Janeiro pelo crime, mas não conseguiu evitar que esse fenômeno atingisse a sua própria administração. A expectativa é de que, uma vez presos e delatados como mandantes, os Brazão delatem também para o outro lado ou para cima e revelem outras ligações políticas desse crime e o mecanismo de divisão do poder entre as milícias, jogo do bicho e narcotráfico no Rio de Janeiro, além do estranhamento dessas três modalidades criminosas com a polícia e três poderes tem agitado a política fluminense. Fala, Judite Neves! Bom dia, Pedrinho. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Para o governo federal, o desfecho do caso é uma inequívoca vitória e uma resposta concreta à visão generalizada disseminada pela direita bolsonarista de que Lula e a esquerda não têm política para a segurança pública. Trata-se de um assassinato político cuja falta de resolução por 6 anos era uma mácula para a democracia brasileira. O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tem a primeira chance de enunciar uma notícia positiva desde que assumiu e 6 dias depois já foi confrontado com a primeira fuga em um presídio federal ainda não resolvida. Os próximos passos podem conter revelações ainda mais chocantes, mas o fato é que domingo,
24 de março representa uma trinca efetiva no pacto sinistro de cumplicidade, silêncio e impunidade do crime de mando no Rio de Janeiro, meus queridos e minhas queridas. Pedro, veja, 60 igrejas, cada uma tendo cultos, 300 fiéis, cada uma doando R$200 de dízimo, 21 milhões e 600 mil de dízimos. Fala aí, Eugênio, seja bem-vindo, queridos.